Ele mora no Paraná, chama Valdir. A gente se conheceu quando era criança, brincamos de bola junto, brincamos de bete, brincamos de zorro, tacar flecha um no outro, brincamos de estilingue, de broquinha. E ele se tornou um homem, não é crente ainda, né? Mas um camarada muito respeitoso na cidade onde ele mora, uma família maravilhosa. E eu também não me formei um grande homem, mas um homem pequeno, né, que Deus também tem me abençoado. Aleluia! Isso é muito bom, permanecer essa amizade por toda. Tem hora que eu penso que ele é mais lá do Luiz do que da gente, né? Porque, meu Deus do céu, eu falei assim: rapaz, o Luiz vai tocar você de lá, não é possível, entendeu? A gente às vezes sente falta dele em casa, que é mais lá, não sei o que eles fazem lá, porque o Luiz não sabe cozinhar. De primeiro eles ficavam lendo na internet como é que fazia bolo, como é que fazia, andaram fazendo umas coisas, tirando foto, falando: manda pra mim. Como eu falei: não manda não. O pai dele, mas eles, né, ficavam tentando, agora eles pararam com isso, né? Ficar inventando fazer pão, inventando fazer bolo. Mas é assim mesmo, isso é muito bom saber que tem uma amizade duradoura assim. Queridos irmãos, eu estava em casa hoje, eu acordei, eram umas 3 horas da manhã, e não consegui dormir mais. Fiquei acordado a noite toda, fui para a sala, para não acordar a Josiane, depois voltei para o quarto de novo e não consegui dormir. E nesse interlúdio, Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu comecei a discorrer o assunto e comecei a sentir uma grande alegria no meu coração e ver o que Deus fez na vida dessa mulher que nós vamos falar dela aqui. Ver o que ela passou, os momentos bons e depois os momentos ruins, e o que teve de errado na vida dela e o que teve de certo. E eu comecei a pegar esse exemplo. Falei: Deus, eu acho que eu preciso melhorar muito a minha condição para com o Senhor, melhorar muito a minha maneira de ser, o meu trato, né? A minha confiabilidade no Senhor, né? E a minha maneira de te adorar, eu preciso melhorar. Então, o texto que eu gostaria de ler com os irmãos está registrado no livro de Gênesis, no capítulo de número 21, o versículo 14. Eu vou ler livro de Gênesis. Eu vou ler 3 versículos somente. A história, ela é rica em detalhes. É uma história muito verdadeira e que tem conteúdos para nós levarmos de exemplo para a nossa vida inteira. O texto diz assim: então se levantou Abraão. Se levantou quem? Pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela se foi andando errante no deserto de Berseba. Ela saiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu o menino morrer. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Os irmãos conhecem muito bem Agar.
a história de Agar, não é isso? Agar, para quem não sabe, ela era uma criada, ou seja, uma escrava, que fora dada por Abraão como presente a Sara. E ela cuidava dos afazeres, cuidava das coisas da sua senhora Sara, e ela ficou por muito tempo ali, zelando da casa de Sara. E com o passar do tempo, a Bíblia ela não dá muito ênfase a Agar, mas depois de um certo tempo nós vamos ver Agar sendo bem conotada. Aleluia, Jesus. Muito bem conotada. E então Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Olha só, irmãos, como é que é as coisas. Deus, quando faz promessa para você, Ele faz promessa e Ele cumpre com a promessa. Não importa o tempo, não importa quantos anos vai passar, mas Deus, quando Ele promete alguma coisa para você, com certeza Ele vai cumprir. Então você deve aguardar com paciência no Senhor. Aleluia. Prometendo para Abraão, obviamente Ele prometeu para Sara. Mas acontece que muitas vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus. Agar, que não tinha nada a ver com isso, acabou sofrendo as consequências, porque ela estava num ambiente, irmãos, embora ela era uma criada, mas ela estava num ambiente muito confortável, né? Agar, ela comia muito bem, ela se vestia muito bem, e ela dormia muito bem. Ela era uma pessoa muito bem cuidada ali. E quando a gente está no conforto, às vezes a gente esquece de alguns detalhes. Quando nós estamos no conforto, às vezes nós achamos que tudo vai ser só maravilha e que nós não vamos passar por provações. Acontece que quando nós estamos no conforto, nós temos que estar nos preparando a nossa vida espiritual para sofrer os impactos que vai surgir no decorrer da caminhada, porque a caminhada nem sempre será de bonança. Mas a Agar, ela não tinha prestado atenção, e talvez, quem sabe, ela não tinha noção do que esperar pela frente. E muitas vezes nós nos acomodamos, não é isso? A gente não acha que vai vir fortuna. Vir um fortuna muitas vezes nos incomoda, e muito. Diga muito. E quando nós estamos no conforto, a gente quer louvar. É isso? A gente fica pedindo a Deus para que o pastor dê oportunidade para a gente. A gente quer estar no centro das atenções, porque tudo vai bem. Mas quando as coisas começam a dar ruim, a gente começa a se esconder. A gente não quer oportunidade, a gente não quer ser visto, a gente quer ficar escondidinho. E Agar estava ali, muito bem. E então Sara, sentindo-se que precisava dar uma ajuda para Deus, chamou o seu marido Abraão e falou assim: Abraão, Deus não prometeu dar para nós filho? Prometeu. Então você sabe que eu, a idade já, e também Abraão pela idade já não chegava muito junto. E aí, então a professora tive uma ideia brilhante. O problema do crente é as ideias brilhantes, sabe? E aí ela falou assim: olha, se você pegar Agar, dormir com ela, e ela gerar um filho, o filho será nosso, porque ela é nossa criada. O que você acha? O problema, irmãos, é que quando a gente está meio fora da direção de Deus, e a gente quer realmente ajudar a Deus, a gente vai dar força para Deus, a gente concorda com tudo. Abraão não mostrou nem esforço assim, não pode, não, isso não, você é minha esposa, não, Deus prometeu, mas vai ser do seu ventre, não. Mas será que isso não dá certo? Depois que ela tiver o filho, a gente pega o filho e é nosso. Dá certo. Então Abraão
se deitou com Agar, e depois de um tempo nasceu Ismael. Coisa linda. E eles abraçaram aquela criança, né? E a criança corria para cá, e a criança corria para lá, né? Mas aí, irmãos, como todo mundo tem um quê de vaidade dentro, né? A gente fala que não, mas a gente sempre tem um quê de vaidade, né? A gente tem aquele, sabe, né? Olha, eu sabe, assim, não gosto que fala assim muito bem de mim, mas se não falar também, poxa vida, está me desprezando. A gente não quer, sabe assim, que, sabe, fica muito conotando, fica muito, e você, como é que tá? Que você, não gosto de ficar falando muito de mim. Mas se não fala também, aí é problema. E essa era a situação. Bom, quando Agar percebeu que ela estava sendo muito bem vista e que ela estava com a situação praticamente em suas mãos, ela agora começou a esnobar a Sara. E como consequência disso, Sara bota Agar para fora, mas não por muito longe. Depois traz Agar de novo. E com o passar do tempo, Deus agora resolve cumprir com a sua palavra, mas do seu jeito. E agora dá um filho que Sara gera no seu ventre. Eu estou fazendo essa preliminar aqui para os irmãos entenderem o quanto é maravilhosa essa história e o quanto é importante. Não é sobre isso que eu quero pregar, só estou dando uma preliminar para os irmãos entenderem essa mensagem. E aí então nasce quem? Isaac. E aí Isaac também vai crescendo, né? E vai começando a brincar com Ismael. E Ismael agora começa a tirar uma onda com a cara de Isaac. O que acontece quando a mãe vê o seu filho sendo esnobado? Nós que somos pais, principalmente as mães, não é isso? O pai não tanto, mas a mãe, você quer ver, né? A gente tem o Vitor e o Gabriel, somos dois homens, mas o nosso maior desejo era ter menina. O nosso maior desejo, eu fico pensando assim, mas se o Vitor hoje fosse menina, né? Poxa vida, né? Uma moça formosa, ia dar trabalho pra caramba, que o Luiz ia estar rodando na minha casa, mas de uma forma diferente, né? Pronto. Mas veio o homem, amém. Depois esperamos o Gabriel, que fosse uma Gabriela, e veio o Gabriel, diz amém. E aí vem alguém lá e mexe com nossos filhos. Mas é para arrumar briga, é para arrumar confusão. E Sara já não gostou, já deu aquele mal fuzuê, começou a se pegar, Sara com Agar. E aí Sara chegou para Abraão e disse assim: Abraão, eu vou colocar uma situação para você aqui e quero que você decida, porque eu não consigo mais viver com essa mulher, com essa Agar, e não consigo mais olhar para a cara desse moleque. Esse moleque que ela está dizendo foi o que ela falou que ela queria. Verdade, Jesus. É a criança que ela pediu achando que era, promessa de Deus. É um problema sério quando eu começo a achar as coisas e não ter certeza de que é Deus que está me dando. E então agora aquele moleque já não era mais filho e também já não era mais bênção. Eu quero que você suba com essa mulher daqui e também suba com essa criança. Não quero mais, mas Abraão, não quero saber. Não quero saber de Agar e não quero saber de Ismael. Bom, até aqui tudo bem. A gente sabe que duas mulheres de um mesmo marido, debaixo do mesmo teto, não ia dar muito certo mesmo. Mas não é essa a questão. Eu quero dizer para vocês, o que eu quero falar é somente sobre Agar. Então Agar, ela teve uma experiência muito boa.
ela teve uma experiência muito bacana, que foi morar em uma casa aonde tinha do bom e do melhor. Ela poderia comer, ela poderia tomar banho, ela poderia se saciar, né? Depois ela foi agraciada, teve um filho maravilhoso que também não foi assim dentro dos parâmetros, não foi dentro da vontade de Deus, mas foi pela permissão de Deus, uma vontade permissiva de Deus. Mas ela não tinha uma experiência diferenciada. Imagine você que ela estava dentro de um lugar confortável, ela não tinha a experiência de alguém falando dela. Enquanto ela estava lá, e nossa, daqui, lá, estava muito, muito bem. Mas agora, quando ela começou a ser tricotada, quando ela começou a receber palavras infames de Sara, ela começou a ficar aperreada. Ela já não conseguiu mais se achar dentro daquela casa, mas também ela não tinha para onde ir. Ela tinha uma criança e ela precisava cuidar daquela criança, do pequenino Ismael. Mas como viver em uma casa onde não está se dando bem, aonde está sendo mal falada, aonde está sendo criticada, e você tem uma responsabilidade, você tem que cuidar daquilo que você considera mais precioso. Mas chegou o momento que agora nenhum nem outro. Então Abraão chega para Agar. Irmãos, eu começo a olhar assim, Abraão sendo um homem muito rico, ele poderia pegar um pedaço de terra e falar assim: olha, Agar, estou construindo lá uma casa para você, você vai para lá com Ismael, é longe, mas fica lá, certo? E eu vou sustentá-los longe. Mas não, irmãos, às vezes quando Deus quer moldar você, Ele vai fazer você passar por um processo que não é do teu querer, não é do teu agrado. E quando Deus ele quer fazer algo com você, Ele quer te mostrar coisa, Ele vai tirar de você coisas que você, sabe, você nem imagina. Ele vai começar a amassar, Ele vai começar a apertar você, e você vai falar assim: mas Deus, eu não estou entendendo, por quê? E às vezes nós não temos nem o direito de perguntar por quê. Quando Deus ele nos ama, então Ele começa a colocar em caos, e as coisas começam a dar aquela reviravolta, e às vezes nós não entendemos muito bem o porquê aquele processo está acontecendo. Aí vem os questionamentos: Deus, mas eu não sou um homem de oração, eu não sou uma mulher de oração, eu não sou aquela pessoa em que o Senhor sempre me amou, eu não sou aquela pessoa que tem mostrado dedicação na tua obra, em fazer a tua vontade. Então, irmãos, a gente começa a colocar em dúvida aquilo que Deus tem nos prometido. E aí as coisas começam a se complicar. Mas muitas vezes Deus faz isso simplesmente para ajustar os parâmetros, e muitas vezes para poder mostrar para você que você sozinho, ou que você com muitas pessoas, não é ninguém se Ele não tiver na sua vida. Porque muitas vezes as muitas companhias, os muitos amigos, nós achamos que nós estamos muito bem acomodados, e Deus ele tem sempre algo melhor para nós. E então agora Abraão chama Sara e fala assim: Sara, eu tenho uma coisa para te contar. Você não vai ficar nada feliz, como eu também não, mas como eu tenho que obedecer o que minha esposa está me propondo, eu quero que você vá embora da nossa casa. Mas e para onde agora? E eu vou te dar aqui um pão. Olha só, irmãos, que situação. Vou te dar um pão e um odre de água.
Mas o que é um pão para quem vai caminhar no deserto, como uma criança? E então despede Ismael e Agar, somente com o pão e com um odre de água. Se você trazer isso para o lado espiritual, é aquele momento que você está com a tua vida bastante debilitada, e você vê o pão se acabando e a água já não tem mais. Isso representa as suas forças, o seu ânimo. Verdade, Jesus. Porque quantas vezes nós nos encontramos diante da presença do Senhor, e aí você sabe, com aquela voz que Deus te deu, com aquela desenvoltura que Deus te deu, e você prega, você louva, você tem aquele desejo de estar evangelizando, você tem aquele desejo de estar adorando a Deus na sua casa. Aí você coloca lá um louvor no YouTube, não é isso? Ou sei lá, no aplicativo, e começa a cantar, andando na sua casa, lá para cá, e varrendo a casa, não é isso? E trabalhando e fazendo a comida, e você canta, e você louva, e você dá glória, e você fala em mistério com Deus, porque está tudo fluindo muito bem. Mas quando o pão começa a acabar e a água seca no odre, Meu Deus. Meu Jesus. aí começa a bater o desespero, porque começa a surgir uma certa desconfiança. Será realmente que Deus está comigo? Por que isso está acontecendo? Então Agar, ela saiu e foi para o deserto, não andou muito, acabou a água no odre e também acabou o pão. Mas imagine você, uma mulher que ela sabia do potencial de Deus, ela era conhecedora, porque ela foi criada em um lar que era de um grande homem de Deus, ouviu muitas vezes Deus falando com Abraão, e o que Deus tinha prometido, ela sabia que Deus era Deus, mas naquele momento faltou-lhe a fé. Ela desacreditou em Deus, num Deus que fala, e ela desacreditou num Deus que via, porque embora ela estava lá no deserto, embora ela estava praticamente sozinha com o seu filho, mas Deus estava vendo. Deus está te vendo. Aleluia. Deus está te vendo e você não está sozinho. Aleluia. Porque Deus é aquele Deus que jamais abandona um filho seu. O processo é difícil e é difícil de se adaptar, mas Deus está te vendo. Aleluia. E eu não posso desacreditar. E o que me chama a atenção nessa história com H maiúsculo é que H, depois de dar o último pedaço de pão para Ismael e o último gole de água, diz a Bíblia que ela perdeu totalmente a esperança, e ela se retirou de Ismael, deixou ele debaixo de uma árvore e se retirou a um tiro de flecha. Sabe o que é um tiro de flecha? Não mais do que 150 metros, 150, 170 metros, né? Ela se retirou a uma distância, olha só, a uma distância que ela poderia estar vendo de longe. Não totalmente abandonou, mas também não totalmente perto. O que isso quer dizer? Eu quero estar, mas não consigo estar. Quero ter forças, mas não consigo nem ver o que é que Deus pode fazer. Acredita mais na derrota do que na vitória. Ela estava, de certa forma, já desacreditada. Tanto é que ela estava desacreditada, que quando ela se afasta, há um tiro de flecha, porque ela diz assim: olha,
que eu não veja o menino morrer. E aí então diz que ela levantou a sua voz em pranto e chorou. Quando você começa a chorar sem falar, está dizendo o que você realmente está sentindo. Desamparado, quase que derrotado, sem forças. Irmão, quantas vezes durante esse processo de toda a minha vida, esses 37, 38 anos de evangelho, quantas vezes eu me pus a chorar achando que para mim eu não ia suportar. Então Agar agora ela fala assim: olha, eu não quero nem ver esse menino morrer, mas também ela não queria perdê-lo de vista. Mas o que me chama a atenção nessa história não é a descrença de Agar no que ela poderia receber de Deus, no que ela poderia, em vez de chorar, dobrar o joelho e falar: Deus, só me dá forças para que eu possa vencer com esse menino. Não, ela ficou totalmente, ela se entregou totalmente, ela se entregou, desistiu de tudo. E como a sua visão alcançava de Ismael, ela só olhava e falava assim: eu ver que ele parar de se mexer é porque já morreu. Não tem momentos que a gente fica assim? É porque já morreu. Então ela começou a chorar copiosamente. Sabe quando você chora? Ela começou a chorar copiosamente. Então diz a Bíblia que um anjo bradou, ou seja, deu um grito com ela. Versículo 17: e ouviu Deus a voz do menino. Não foi a voz de Agar. Olha que interessante, porque a Agar só tinha a boca para chorar. E Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: que tens, Agar? Olha que o anjo foi muito, bom, eu me arrepio. O anjo foi com uma pergunta muito direta para Agar, porque embora ele conhecesse, já sabia qual era a resposta, mas não que ele não sabia, mas ele fez questão de perguntar: o que tens, Agar? Ele sabia. Agar estava no deserto, sem fogo, sem água, e com o menino prestes a perecer, sem teto, sem lugar para ficar. Ela não estava gostando nada de ficar ali no deserto, porque ali não tinha nada para ela. O que tens, Agar? E quando Deus fala para ela: o que tens? Ele já logo dá um jeito. Sabe, irmãos, quando você chega no médico e fala assim: olha, eu estou com uma cólica, aqui eu não estou aguentando, o médico fala assim: você está falando o que você tem? E ele fala assim: o que você tem? Não é isso? Mas ao mesmo momento que o que você tem, ele já dá logo uma injeção de ânimo para Agar, e diz: olha, não temas. Aleluia, Jesus. Porque Deus é contigo. Glória a Deus. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Aleluia, Jesus. Não é bonito, irmãos? Glória a Deus. E tem mais, ele continua dizendo assim: ó, ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aleluia, Jesus. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Aleluia. Até o momento ela não conseguia enxergar nada. Verdade, Jesus. Até o momento ela conseguia, onde ela estava, ela só conseguia enxergar areia e mais areia. Era deserto. Mas a partir do momento que ela ouviu Deus, ela conseguiu enxergar um poço d'água. E ela ergueu os olhos, abriu os olhos e viu um poço de água, foi, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E
E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto. Nesse mesmo deserto, é nesse mesmo deserto que Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É nesse mesmo deserto que Deus vai mostrar que tem poço. É nesse mesmo deserto que Deus vai te sustentar. Não é em outro lugar. Tudo que Deus quer de mim é que eu acredite, é que eu creia, é que eu não duvide da capacidade de que Ele pode fazer algo grande pela minha vida. E então, quando Agar, ela deu crédito à voz de Deus, ela viu o poço, e dali ela pôde dar, mas só água. É que depois da água, a Bíblia não relata, irmãos, mas o menino cresceu e formosura lá no deserto. Depois da água veio também o alimento. Aleluia. Deus proveu o alimento. Deus proveu o lugar para eles ficar, mas foi no deserto, não foi em outro lugar. Deus fez aquele lugar um grande manancial, e foi próspero naquele lugar. E diz o versículo de 21: e habitou no deserto de Parã, e sua mãe, e tomou por mulher na terra do Egito. Ele cresceu, casou e construiu uma grande nação. Aleluia, glória a Deus. E a sua mãe foi tremendamente abençoada. Mas ali, muitas vezes nós queremos nos desesperar, muitas vezes nós queremos mudar a trajetória. Sabe o Waze? Quem conhece o Waze? O Waze é um aplicativo que você não sabe para onde você possa tomar o caminho. Você sabe onde você quer ir, mas você não sabe que caminho fazer. Aí você digita lá no Waze, não é isso? Né? O nome da rua, o nome da cidade, e aí aquela voz fala assim: vamos começar? Né? Você sim, clica lá, né? Pegue a rua à direita e vai, aí você vai. Chega em determinado momento que ela fala para você: entre na rua. Você fala assim: não, eu vou entrar para outro lugar. E ela fala assim, né? Aí dá aquela bipadinha e fala assim: novo cálculo da rota. E ela vai ficar insistindo com você enquanto você não pegar aquele caminho que ela está te apontando. Porque muitas vezes nós queremos mudar o trajeto, nós queremos cortar caminho, nós queremos, não, a gente acha que a gente já sabe. Eu, quando trabalhava em São Paulo com o Carlos ali, depois de muito trabalhar lá dentro, comecei a conhecer muitos caminhos. Mas quando era a hora de vir embora, mas estava muito trânsito. 23 de maio, mas se fala, Bandeirantes então, Ricardo Jafé, meu Deus. E eu ficava assim, onde? Aí eu falei: vou colocar no Waze, a hora que mostrar o melhor caminho, é esse caminho que eu vou, e eu sei que vou me livrar de trânsito. Colocava lá no Waze, aí começava a mostrar trânsito congestionado, descobrindo um novo trajeto. Você vai economizar 1 minuto, 2 minutos, eu vou por esse caminho. Chegava ali na frente, eu falava assim: não quero ser da de Waze, eu vou entrar por aqui, eu vou cortar ali, eu vou sair lá na frente. Irmãos, eu me empinava todinho, chegava num lugar, rua sem saída, e eu ficava mais nervoso, ficava desesperado, entendeu? Começava a socar o volante do carro, queria arrancar o volante do carro na mão. Aí tinha que fazer todo o processo novo que ele tinha me encaminhado, calculando novo trajeto. Aí eu, agora eu vou, entendeu? Agora eu vou obedecer. Aleluia, Jesus. Quantas vezes eu não quebrei cabeça porque eu achava que eu deveria sair fora da rota. Às vezes o caminho que está te mostrando é difícil, né? E mostra que é o período de condicionamento, mas depois é o momento que você vai andar melhor. Mas a gente não quero passar por isso aí. E eu achava que eu sabia muito de São Paulo. Aí eu descobri que eu não sabia nada de São Paulo. Quando você olhar para você e falar assim: olha, eu dependo, não é 10% nem 20% de Deus, nem 50%, eu dependo 100% de Deus. Aleluia. Quando você entender isso, você vai ver que a tua vida é redigida por Deus, e é só deixar Deus trabalhar na sua vida.
que tudo vai fluir, Aleluia, glória a Deus. que as coisas vão acontecer. Vai ter horas que você vai estar sorrindo, mas vai ter horas que você vai estar chorando. Vai ter horas que tem pessoas te abraçando, vai ter horas que tem pessoa nem vai olhar para a tua cara. Mas tudo faz parte do processo. E eu preciso passar por todos os processos, não tem como eu pular. Amém? Amém. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. É o Senhor.